felizes porque temos nesta noite a presença de vários professores do CETADEM que estão aqui nos prestigiando nesta noite, e a alegria de termos aqui vários alunos, vários irmãos que estão inscritos. Hoje nós sabíamos que haveria uma queda ainda mais por causa de que muitos dos irmãos que estiveram terça-feira, que estiveram ontem, estão nas doutrinas das igrejas. Amanhã com certeza terá um número bem maior de pessoas, por causa que será o dia da doutrina aqui da série. Mas graças a Deus que estamos aqui no terceiro dia, tratando de um assunto tão rico, que é os assuntos relacionados à nossa declaração de fé. Me sinto feliz pela presença de todos, inclusive aqui do meu pai, está aqui presente, o pastor evangelista. Ele não pôde estar ontem por questão até de saúde, mas hoje está aqui também nos prestigiando neste momento tão especial. Então, sem delongas, só relembrando, irmãos, o nosso curso está tratando aqui da nossa declaração de fé. É uma síntese da declaração de fé que nós temos visto aqui. Anteontem nós tivemos a abertura tratando das Escrituras e da natureza de Deus. Dentro da natureza de Deus foi falado sobre cada uma das pessoas da Trindade. Ontem foi enfatizada a natureza do Espírito Santo. E claro, a identidade do pentecostalismo, a crença no batismo com o Espírito Santo como uma segunda bênção e a contemporaneidade dos dons. Foi bem falado aqui e frisado inclusive a cura divina. Hoje nós vamos entrar para uma segunda parte da teologia sistemática, tá certo? Normalmente quando nós trabalhamos com teologia sistemática, nós dividimos basicamente em duas partes. A primeira parte, que vai tratar basicamente da natureza de Deus e das pessoas de Deus. Então normalmente a gente vai ver sobre a área de teologia ou teontologia, vai ver sobre a área de cristologia, a pessoa do Senhor Jesus, as naturezas do Senhor Jesus. É falado sobre o Espírito Santo, e depois nós descemos para a área, não só na área metafísica, transcendental, nós entramos falando agora sobre o homem, e é uma segunda área da teologia sistemática. Para que a gente entenda, portanto, todo o projeto de salvação, é necessário agora que depois de falarmos de Deus, falemos agora também do homem. Então hoje nós vamos tratar basicamente desses três assuntos importantíssimos, porque neles nós entendemos todo o plano de Deus de salvação. Aí nós vamos ver homem, pecado e salvação, numa só linha de raciocínio, tá certo? Claro, é muita informação para pouco tempo. Eu peço a vocês, desde já, dê uma lida em casa neste material, enriqueça o que a gente vai tentar apenas instigar você. Nós vamos tentar apenas alfinetar, porque não dá para trabalharmos algo que a gente vê no curso de teologia em várias e várias horas, em apenas aqui 1h30 nós conseguimos sintetizar. Mas claro, estamos aqui enfatizando o que a nossa igreja crê, não as diversas correntes e os diversos pensamentos. Nós estamos enfatizando o que a nossa igreja crê. Quem é assembleano aqui? Levanta a mão. Quem ama a sua igreja aqui? Por isso, eu quero chamar a sua atenção para conhecer melhor o que a sua igreja, ela crê. Amém? Então nós vamos então continuar o que foi bem falado ontem e anteontem. E como eu falei, essa segunda parte, nós vamos entrar então falando sobre o homem. Eu peço a sua atenção, portanto, para o que nós estaremos tratando agora sobre o homem.
Quando nós entramos sobre esse assunto, portanto, eu quero chamar a sua atenção para uma primeira pergunta. O que é o homem? Como eu estou aqui embaixo, nós não estamos tão longe, tá certo? Como estivemos os outros 2 dias, dá para a gente interagir melhor. Tem um microfone, e até eu peço a um dos irmãos que fique já com ele em mãos, para se um dos irmãos, um dos que estão aqui presentes, que quiser perguntar, está aberto para você. Eu não quero deixar apenas o espaço de perguntas no final. Nós podemos interagir no decorrer da palestra, no decorrer da aula, tá certo? Nós vamos trabalhar como aula mesmo. O que é o homem? A pergunta o que é o homem, para se ter uma ideia, é a principal pergunta da filosofia. É a principal pergunta da filosofia. E quando nós trabalhamos com qualquer área da ciência, a tentativa do homem é entender-se a si mesmo. É entender-se a si mesmo. Quando nós entramos na história, por exemplo, nós vamos ver multidões de conceitos. Lá já entre os pré-socráticos, por exemplo, Tales, Demócrito, eles vão dizer apenas que o homem seja a ideia de conceito de corpo ou de mente, tudo só é matéria, é uma ideia monista. Era esse o pensamento. Quando nós entramos já com Sócrates e os seus sucessores, a ideia de que o homem é apenas o quê? Uma espécie de uma ideia que foi aprisionada no corpo. Então há um dualismo, mas há sim uma ideia de o espírito como ideia preso, aprisionado ao corpo. E aí essa ideia de que algo que é metafísico é superior ao que é material, e o que é material é mau, é ruim. Quando você vai continuando, pensadores e pensadores vão dizer vários conceitos sobre o homem. Por exemplo, no século XX vai ter a explosão do existencialismo. A ideia de que o homem, por exemplo, nada mais é do que fruto do acaso. Nós vamos ter pensadores como Sartre, que diz que você tem que correr atrás de entender e fazer a sua própria história nesse mundo absurdo. Então, para se ter uma ideia, o homem está tentando se entender no decorrer da história. Na ciência, vamos lá para Darwin dizendo que nós somos apenas fruto de uma evolução. Somos peões do universo. Tá certo? Você vai ver Freud dizendo que nós somos apenas animais que seguimos o instinto, a ideia de sexo e de violência. Então você vai ver inúmeros conceitos. Entramos no mundo das religiões, essa pergunta continua. Entre as religiões panteístas, nós somos ilusão, nós não existimos, somos apenas ilusão dos deuses. Quando olhamos para as religiões politeístas e animistas, por exemplo, o politeísmo grego, que é um animismo já rebuscado, vai dizer que nós homens somos o quê? Apenas acidente dos deuses. Os deuses nem queriam nos criar, nós somos acidente dos deuses. Somente com as religiões judaico-cristãs é que nós vamos ver o homem sendo colocado como algo superior. E aí nós vamos ver com as religiões judaico-cristãs, tanto com o judaísmo como com o cristianismo, que o homem, ele na verdade é coroa da criação de quem? De Deus. E vai mais além. O cristianismo vai mais além. O cristianismo nos dá não apenas o direito de sermos criação. O cristianismo nos dá o direito de filiação. Nós somos feitos filhos de Deus através de Jesus. Isso aqui é interessante quando nós vamos trabalhando sobre o que é o homem. Para esta crença nossa, este dogma que nós defendemos, nós vamos seguir a nossa declaração de fé.
Ora, está aqui, lá na página 77, nós vamos iniciar mostrando para vocês o seguinte: nós cremos, lá no seu material, cremos, professamos e entendemos que o homem é uma criação de quem? É uma criação de quem? De Deus. Logo, o homem não é fruto do acaso. Logo, o homem não é acidente de deuses. Logo, o homem não é um espírito aprisionado a uma matéria. Logo, o homem foi projetado, pensado e feito por quem? Por Deus. E aí, segue-se 3 coisas básicas. Primeiro, Deus decidiu sobre o homem existir. A Bíblia diz: façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Deus decidiu, façamos. E aqui há a Trindade. Cada pessoa da Trindade interagiu para a criação de quem? Do homem. Por isso que você vai ver textos bíblicos deixando claro o Pai como Criador, outros textos dizendo que foi o Filho quem criou, e outros textos dizendo que o Espírito Santo criou, mostrando que a Trindade criou. Tá certo? Nós somos frutos de uma criação. Por isso que dizia Agostinho que na nossa natureza existem os vestígios da Trindade. Tá certo? Os vestígios da Trindade. Eu não vou entrar nisso aqui, que senão vai longe. Tá bom? Decisão. Deus decidiu. Existe um material. Enquanto que toda a criação houve uma ação imediata de Deus. Haja. Para o homem, não. Deus utilizou algo que existia, um material, o pó da terra, e ele utiliza um método. Do pó da terra, ele sopra. Então ele trabalha com o material e ele trabalha com um método. A ideia sopro, o termo sopro, aliás, que é o termo hebraico utilizado para espírito, não dá a entender apenas que está sendo falado ali de um sopro literal. A Bíblia utiliza, claro, de forma figurada e lúdica para que nós entendamos, compreendamos, mas está falando, relacionando-se realmente ao poder do Espírito de Deus e da sua relação já metafísica conosco. Então, o homem tem uma característica dupla. Ele tem algo material e ele tem algo que é metafísico. Ele tem algo que é físico, material, mas ele tem algo que é também metafísico. Ele tem algo que é deste mundo, fisicamente falando, e ele tem algo que vem de Deus. Por isso que você vai ver lá em Provérbios que o corpo se desfaz e o espírito retorna para quem? Para Deus. É uma ideia já que é pensada pelo povo hebreu, inclusive, e por nós cristãos ela foi aperfeiçoada, porque a nossa visão de espírito não é apenas uma ideia de vida ou de mente. Nós vamos ver isso melhor. Espírito e alma não é apenas uma ideia de espírito e de mente, mas é algo que permanece pós-morte. Deu para entender isso aqui? Então, a criação ela é fundamental que nós entendamos. Nós não fomos criados por um acaso. Na verdade, nós somos a última coisa criada por Deus na criação, porque tudo na criação foi criado para que nós fôssemos a coroa dela. Então, o cristianismo, o judaísmo e o cristianismo são caracterizados em colocar o homem como o centro da criação. Amém? Nós somos o centro da criação, a coroa da criação de Deus, feito pouco menor do que os anjos, mas coroado com glória. Está assim lá em Hebreus, tá certo? Para você ter uma ideia da grandeza da criação. Contudo, diante de alguns pontos obscuros, nós vamos ter pontos obscuros. Por exemplo, termina o capítulo 1, no fim do 6º dia, Deus já criando macho e fêmea. Não está assim? No finzinho do 6º dia. No capítulo 2 aparece o homem sozinho. E no próprio capítulo 2, o homem
parece que passa vários tempos sozinho, porque ele nomeia os animais, ao ponto de Deus dizer: não é bom que ele esteja sozinho. Aí é que ele faz a mulher. Dá a entender que há uma disparidade de tempo e uma aparente contradição. Peraí, mas não foi criado ali já no fim do sexto dia, o sétimo Deus já descansa, e agora está aparecendo aqui um homem sozinho? Então, por pontos obscuros como esse, e como, por exemplo, por achados científicos, que dá a entender que o mundo parece ter mais tempo do que tem, ou que o mundo parece ter mais tempo do que o cristianismo e a teologia clássica pregava que o mundo tinha, vários pontos de vista se levantaram para tentar entender como é que foi feita essa sistematização da criação do homem. Como é que Deus criou então? Como foi essa sistematização? Como foi esse tempo? Como foi o cosmos criado? Como é que foi tudo criado? Deus criou realmente em 6 dias literais? Ou Deus apenas, esses dias são simbólicos? Ou existe realmente um espaço de tempo entre o primeiro versículo e o segundo versículo? Ou, na verdade, tudo no texto de Gênesis, do capítulo 1 até o 11, é simbólico ali, principalmente os 3 primeiros capítulos? Existe esse debate. Por isso existem, basicamente, 4 teorias cristãs sobre esse assunto. São cristãs, viu, irmãos? Eu não estou falando aqui de teorias não cristãs. Estou falando de teorias cristãs. Existem basicamente 4 teorias cristãs. A primeira, o evolucionismo teísta, que ela é muito defendida por liberais atuais, que dizem que acreditam em tudo que o evolucionismo apregoa, até mesmo na evolução das espécies, como Darwin pregava. Mas eles vão dar destaque à pessoa do homem, e todavia eles seguem não o que a Bíblia escreve. Eles vão dizer que tudo que está no texto bíblico é mítico. Esse pensamento, a Assembleia de Deus, ela descarta. Nós não cremos nesse pensamento. Nós cremos que a criação do homem não é uma criação que passou por um evolucionismo, por um princípio de evolução, por uma macroevolução. Nós cremos na criação direta de Deus sobre o homem, como também sobre tudo que foi criado. Pode haver microevoluções, mas dentro de uma mesma espécie, não de uma espécie para outra espécie. É assim que nós cremos. As 3 últimas teorias, principalmente a 2 e a 3, é que as Assembleias de Deus mais ficam balançando entre si. O livro, esse foi, eu creio que no futuro a nossa declaração de fé vai ser aperfeiçoada, e nesse detalhe a nossa declaração de fé não se posicionou. Nós não sabemos o que a declaração de fé defende, tá certo? Se ela crê na teoria da lacuna. A teoria da lacuna foi uma teoria defendida, eu peço atenção, foi uma teoria defendida pelos assembleanos de um bom tempo. Na década de 70, 80, até meados de 90, era muito comum a defesa da teoria da lacuna. Quem estudou escatologia dispensacionalista já viu a teoria da lacuna. A teoria da lacuna acredita que entre o versículo 1 e o versículo 2 de Gênesis há um espaço de bilhões de anos, de enumerados ou inumeráveis anos, ninguém sabe quanto tempo passou. E houve sim, na verdade, havia a terra em que Satanás, quando estava na sua forma de Lúcifer, regia,
o Éden, e é tirada essa ideia de Ezequiel 28, verso 11 em diante. E depois, quando ele caiu, trouxe a destruição, do verso 2 em diante, Deus reformulou a terra e agora colocou, em vez de ser Satanás que rege ela, agora é Adão que rege a terra. Então esse pensamento era muito comum no nosso meio. Quem já viu o mapa das dispensações, com certeza já ouviu falar sobre isso. O velho mapa das dispensações, Lawrence Olson, por exemplo, com o mapa dele, trabalha com essa ideia da teoria da lacuna e etc. Ela foi muito defendida no nosso meio. O terceiro pensamento é da criação Fiat, que a Terra não passa de ter mais de 10 mil anos. Ela parece ser velha, mas ela não é velha. Ela é uma criação jovem, tá certo? É uma criação jovem. E os textos lá de Gênesis são literais, ok? Os dias de Gênesis são literais. Cada dia ali realmente são os 6 dias da criação e o 7º a qual Deus descansou. Essa ideia, ela é muito também defendida no nosso meio, principalmente pela nossa ortodoxia. O último ponto de vista, muitos assembleanos nossos defendem, mas já não é tão popular. É a ideia da terra antiga, que os dias que aparecem em Gênesis são simbólicos. Assim, e é tirado, por exemplo, da ideia como para Deus um dia é como 1000 anos e 1000 anos como um dia. Então eles dizem, não, o texto ali está falando de algo simbólico, o dia ali não é literal, o dia é apenas simbólico. O termo hebraico pode sim relacionar-se, o termo dia em hebraico pode tanto estar relacionado a um dia literal, como realmente a um tempo indeterminado. Então é dito dessa maneira, de que há ali realmente a terra antiga mesmo. Os dias de Gênesis foram um processo bem lento, ali não são dias literais, por isso que o homem está no finzinho do último dia, que é relacionado ao nosso tempo de história humana. Deu para entender? Amém? Eu estou apresentando para vocês que vocês conheçam melhor sobre esse assunto, como ele é bem interessante. E isso está relacionado à nossa sistematização. Pelo texto da nossa declaração de fé, dá-se a entender que fica entre a 2 e a 3. Não há uma posição exata. Por que a 2? Porque ela defende o dispensacionalismo clássico. O dispensacionalismo clássico pende para a teoria da lacuna. Queira ou não, pende para a teoria da lacuna. A 3, porque é a visão mais aceita no meio evangélico brasileiro, no meio evangélico ortodoxo. E aqui no texto parece que ela defende essa ideia também. Então, ainda falta uma posição exata da nossa igreja sobre esse assunto na declaração de fé dela. Ok? Alguma dúvida do que eu falei? Amém? Vamos continuar aqui. Então vamos aqui. Um segundo detalhe, que está aí na página 77 também. O ser humano foi criado macho e fêmea, à imagem e conforme a semelhança de Deus. Uma segunda prerrogativa que nós defendemos ferrenhamente é que, além do homem ser criação de Deus, ele foi criado à imagem e semelhança de Deus. Questão de sexo vai ser falado amanhã pelo pastor Osiris Júnior, que vai ser inclusive o último tópico da nossa declaração de fé, vai estar falando sobre família. E aí vai ser falado pelo pastor Osiris Júnior sobre essa questão de sexo. Por isso que tem aqui o texto, é usado inclusive esse texto, macho e fêmea. Mas nós não vamos nos prender a isso, nós vamos falar da imagem de Deus. E aí a minha pergunta, mas o que é a imagem e semelhança de Deus no homem? Deus tem 2 olhos, uma boca, um nariz. Mas o que é a imagem de Deus?
imagem de Deus? Quem é a imagem de Deus aqui? Mas o que é o ser a imagem de Deus? Não é interessante? A gente fala muitas vezes isso. Mas o que é isso? Fomos feitos à imagem e semelhança de Deus. Se nós fôssemos entrar nesse assunto, irmãos, na história dos pensadores sobre esse assunto, iríamos longe. Nós temos pouco tempo e eu não vou me prender tanto. Mas vejamos. Alguns pensadores chegaram até a achar que imagem era uma coisa e semelhança era outra. Eu não vou entrar nesse mérito. A maioria dos pensadores protestantes acreditam que são sinônimos apenas. A Bíblia apenas utiliza para ratificar, para fortalecer. Existem essas três teorias. Eu não vou me aprofundar muito porque não dá tempo. Mas vamos lá. A primeira teoria, que a imagem e semelhança de Deus está ligada à substância do homem, a essência do homem. Então, nessa ideia da concepção substantiva, havia quem pensasse que era a parte física, só que é descartado pela maioria dos pensadores. Somente os mormons defendem que Deus realmente tem essa imagem física. Na verdade, ninguém na história mais defende, só alguns outros pensadores pontuais na história. Mas a maioria dos pensadores dizem não. O homem não, Deus não tem essa imagem física, mesmo porque Deus é o quê? É espírito. Deus é onipresente. Deus é transcendente. Como é que o homem e Deus teriam a mesma imagem física se o homem é totalmente físico, material? Não tem sentido. Então, alguns acham que a concepção substantiva, na substância do homem, o que o homem tem de parecido com Deus, está na área psicológica e espiritual. Por exemplo, o homem tem questões morais parecidas com as de Deus. Isso, pelo menos, distante. É isso que essa ideia defende. Ora, o homem tem bondade, o homem tem amor, o homem tem piedade, o homem tem verdade, coisas que tem na natureza de Deus. Ok? A parte espiritual do homem. O homem foi criado também com espírito, e essa parte de espírito que interliga ele com Deus. E aí alguns acham que essa é a imagem de Deus no homem. Só entramos também em parafuso porque Deus não tem amor. Isso aqui é complicado. Aí começa, eu não vou continuar, tá bom? Em sala de aula a gente joga um pouquinho mas não dá tempo de falar, tá? E aí essa ideia, ela começa a ter problemas por isso, porque nós não chegamos de maneira nenhuma a estarmos tão próximos de Deus. Mas a concepção substantiva, ela vai tentar se defender. Ela diz, realmente nós somos parecidos, distantemente parecidos de Deus. Então essa é a defesa que eles fazem. A segunda é a concepção relacional. A concepção relacional, ela vai ser defendida por Barth e por neo-ortodoxos. Ela vai dizer o seguinte, que a humanidade verdadeira, quem tem é Deus. E ele até brinca e diz, Deus é mais humano do que nós. Porque ser humano não é ser mal. Há uma pessoa que é cruel, é desumana, não é humana. Uma pessoa que ela ama, ela se torna mais humana. Uma pessoa que é mais piedosa, ela se torna mais humana. Então a ideia de Barth é a seguinte: pós-queda, o homem teve a sua natureza totalmente manchada e destruída, a sua imagem foi totalmente manchada, maculada, distorcida e destruída pelo pecado. Foi totalmente destruída. Com Deus, nós nos aproximamos de Deus e nós nos chegamos mais perto de parecermos com Deus em Cristo.
Logo, em nos aproximarmos com Deus, nós ficamos mais humanos e realmente refletimos a imagem de Deus. Deu para entender o pensamento dele? Então ele diz, só repetindo, é até bom, a ideia de Barth é dizer o quê? Que nós nos tornamos a imagem de Deus à medida que nos aproximamos de quem? De Deus. Porque começamos a vivenciar Deus e Deus está em nós. E aí refletimos essa imagem de Deus, a verdadeira humanidade em nós. Tá certo? Que ela é reconquistada em Cristo. Deu para entender isso aqui? Um terceiro ponto de vista é a concepção funcional, que ela diz, não é isso, são as funções que Deus nos deu. A função de quê? De reger a terra, de ser aquele que é o cabeça da criação, coisas que são parecidas com Deus. Não, porque Deus é tão distante, tão grandioso, que o homem não pode parecer com ele em nada. Até mesmo questões de morais, o homem totalmente está distante de Deus. Então esse é o pensamento. Ele vai dizer, não, nós somos parecidos em questões funcionais. Deu para perceber que todas elas têm falhas. O que a nossa confissão de fé ela vai defender? Que a Bíblia nos ensina que a imagem de Deus envolve holisticamente, ou seja, o ser humano em todo, desde sua natureza moral, intelectual, espiritual, até o seu relacionamento e função. O que a nossa declaração de fé ela tenta fazer? Ela tenta pegar um pouco de tudo e fazer uma síntese e dizer, nós sim temos princípios morais, porque só temos noção do que é bom pelo sumo bem que é Deus. Se temos essa noção de bem, pelo sumo bem que é Deus, então a bondade em nós é a ideia de Anselmo, que é uma ideia justamente de escada. Realmente nós temos algo de bom em nós, para que nós possamos entender aquilo que é perfeito, a perfeição, Deus. Então há algo bom e moral em nós. Há algo espiritual, porque não foi arrancado de nós o espírito, nem o perfil metafísico e espiritual. Todos nós temos isso. Todos nós temos a ideia de relacionamento e também temos dado por Deus a função. Ainda somos o cabeça deste mundo, porque Deus ainda nos fez cabeça desta criação. Tanto que pelo nosso pecado a criação inteira foi atingida pelo nosso pecado, tá certo? Como ela também geme para que pelo dia da nossa redenção, ela geme pelo dia da nossa redenção. Ok? Tudo bem, irmãos? Amém? Amém. Vamos entrar num assunto mais rápido aqui, que isso daqui os irmãos conhecem melhor e a gente vai tratar de algo mais fácil, tá certo? Vamos lá. Cremos que o ser humano é constituído de 3 substâncias, uma física, o corpo, e 2 imateriais, a alma e o espírito. Existem outros pontos de vista? Existem. Existe a dicotomia, existe a unidade incondicional, mas a Assembleia de Deus ela é tricotomista. Nós cremos, a Assembleia de Deus crê que o homem é dividido em 3 partes distintas, apesar de bem unidas, mas distintas. Quais são essas 3 partes? Vamos aqui. A primeira parte, o corpo, tudo que é físico, os nossos sentidos, tudo que é material. A alma, que é a nossa mente, e dentro dela está a nossa consciência, imaginação, memória, razão, está na nossa alma, tá certo? E o espírito, que é a nossa área de adoração, de fé, a área realmente que está ligada e próxima de Deus. Então são essas 3 partes do ser humano.
corpo, alma e espírito. Nós cremos nessa divisão de corpo, alma e espírito. Seguindo esse pressuposto nosso, que está no nosso credo, que nós cremos dessa maneira, é o credo assembleano, aí eu faço uma pergunta para vocês. Onde nós estamos? Onde o nosso eu está? No espírito, na alma ou no corpo? O pessoal está com sono, vamos acordar, pessoal. Qualquer coisa eu levanto, a gente dá uma corrida aqui. Está onde? O pastor Júlio disse que está nos 3. O que você acha? Eu acho também que está nos 3. E quando a pessoa morre? O que vocês acham? Onde está o nosso eu? Está na alma, no espírito, no corpo ou nos 3? Eu acho que não está nos 3 não, porque aí o corpo não morre, né? E a pessoa, o coração, terra. A gente não dá tempo para brincar, senão eu ia brincar um pouquinho, tá certo? Mas vamos lá, irmãos, está nos 3, tá certo? Tanto que eu preciso ressuscitar. O homem não é bom só no seu espírito. O homem só é completo quando ele está com o seu corpo. Tá certo? Nós só somos nós totalmente com o nosso corpo. Essa coisa feia que você olha todo dia no espelho é você. Mas não tenha medo não, um dia você vai ser transformado, tá certo? Vai ser bonito, aleluia. Então, é para você ter uma ideia do que a gente está falando. Uma outra pergunta interessante. E o que acontece com a alma e o espírito de uma pessoa quando ela morre? Desencarna? Vamos mais além. O espírito e a alma se desfazem? Ou somente a alma? E aí? A alma e o corpo se desfazem. A alma e o corpo se desfazem. O espírito continua. E a alma se desfaz. Então a consciência da pessoa se perde. Ela esquece tudo quando morre? Nós vamos ver esse cara só. Tá certo, é isso mesmo. Vamos aqui, olha. E esse último, o espírito fica em estado de dormência? Mas a Bíblia não fala do sono. A Bíblia fala que vamos dormir com o Senhor. E aí? Isso, a ideia de atividade. Pois vamos aqui, tem pouco tempo. Irmãos, a alma nem a alma nem o espírito se desfazem porque são imateriais. Nossa crença clássica é de que eles são tão unidos que não podem ser separados. A única coisa que consegue separá-los é a palavra de Deus. Está lá em Hebreus 4:12. Ele consegue fazer isso. Mas eles não são separados. Na tricotomia clássica, eu já vi tricotomistas dizendo que a alma se desfazia, o espírito ia para Deus e o corpo para a terra. Não é isso. A ideia é que a alma não é um ponto de fusão entre o corpo e o espírito. A alma é um meio de intercambiação entre o corpo e o espírito, mas ela está ligada ao espírito. Tá certo? Porque ela é imaterial. Tá certo?
Ela tem a mesma realidade do Espírito, ela é imaterial, então ela permanece. Está no nosso credo, tá bom? Quer ver um exemplo como está no nosso credo? Eu coloquei. Cremos na não destruição da alma e espírito e na consciência após a morte física. Está aí um monte de versículos. Apocalipse 6, verso 9 a 11, fala da alma dos justos que estão clamando por justiça diante do altar de quem? De Deus. Eles estão lá conscientes, clamando por justiça diante do altar de Deus, a alma deles. Nesse caso específico, até que eu falei com ele, você acha que ele criou uma nova entidade que é a consciência, pelo seguinte, a destruição da alma, do espírito, e ele aumenta dizendo que na consciência após a morte física, a consciência é algo distinto da alma? Não, a consciência está na alma e no espírito. Eu achei só que parece que ele deu ideia de que tem uma outra coisa que seria a consciência. Isso, mas é porque, mesmo no texto, quando lê o texto corrido, ele está falando que a consciência está na alma, porque ele faz distinção. Consciência, memória e vontade está na alma. Ele faz isso. E a pessoa, quando ele fala da consciência, é que a pessoa não perde a memória. Você já deve ter ouvido falar muita gente dizendo que lá no céu a gente não vai lembrar nada daqui. Não, irmãos, você vai lembrar de tudo, viu? Vai lembrar de tudo. Tá certo? Você vai lembrar de tudo. E é uma prova disso que até o rico lembrava dos parentes dele. O rico lembrava, deixa eu voltar lá para os meus parentes. Ele lembrava. Nós vamos lembrar. A questão é que lá nós vamos viver uma realidade tão superior que as coisas aqui vão ser coisas efêmeras, coisas passageiras, coisas pequenas. Lá é muito além, muito superior. Ok? Esse é o pensamento nosso, da nossa confissão de fé. Continuando aqui, para onde vai o ímpio, o espírito alma do justo e do ímpio após a morte? Para onde vai? Está no nosso credo, bem aqui, bem visível. Cremos que há apenas dois destinos para os seres humanos. Não cremos em purgatório. Tá certo? Apenas dois destinos: o céu e o inferno. Aí eu faço uma pergunta: se o crente, quando ele morre, ele já vai para o céu, para que ele vai então ressuscitar para estar com Jesus no arrebatamento? Ele não já está lá? E dois, ele já tem contato com Deus? Já vê Deus em toda a sua glória? Com justiça? Fica no estádio lá. É só perguntas básicas, isso daqui, bem básico. Na visão clássica nossa, pentecostal, nós cremos que para onde o justo vai, o paraíso está no céu, mas não é o céu em toda a sua excelência, tá certo? Em toda a sua plenitude. É uma subsala celestial. É uma sala de espera celestial, tá certo? O homem tem contato, o servo de Deus está com Cristo, mas ele não está ainda em excelência porque ele não está glorificado, tá certo? Aí sim, quando Jesus vier, segue-se o texto de 1 João 3,2, que nós aí sim veremos ele como ele é em toda a sua glória, porque nós seremos iguais a ele, tá certo? O nosso corpo estará glorificado igual ao corpo de Jesus. Mas não, isso eu estou falando do arrebatamento. Eu estou falando da volta de Jesus, da parousia. Não estou falando aqui do paraíso. O paraíso é um lugar de glória, de bênção. Estamos com Jesus, mas não estamos em excelência, em plenitude. Ok? Eu compliquei ou está claro? Pois não. A Bíblia diz que lá não haverá choro nem pranto. E se eu vou me lembrar das pessoas que ficaram, por exemplo, se eu for arrebatado e um filho meu não for, isso não é um motivo de tristeza, de pranto, porque ele não foi arrebatado. Se eu vou me lembrar dele, com certeza eu não vou estar feliz. Deus, Ele
justiça, senso de justiça. Deus, Ele sabe da pessoa que fez algo errado, mas Deus não chora, não vai ter tristeza, não tem tristeza em Deus nesse sentido, porque Ele sabe que foi executada a justiça. Nós vamos estar tendo a excelência da justiça de Cristo em nós. Nós não vamos estar enxergando com a nossa emoção humana, nós vamos estar com um senso de justiça muito mais amplo, muito maior. Claro que você lembra das emoções, das reminiscências humanas, mas o nosso choro, que a Bíblia fala, é que não vai haver mais sofrimento. O texto está querendo falar disso. Não haverá mais choro, é de sofrimento. Eu não terei esse sofrimento, mas lembrarei de todas as coisas. Porque se eu não lembrar, eu não sou eu. Eu só sou eu se eu lembro quem eu sou. Se eu não lembro quem eu não sou o que sou. É lógico, eu só sou o que sou porque lembro o que sou. Isso é algo filosófico que eu estou falando mesmo, tá certo? É uma qualidade do ser humano, é saber quem ele é e simbolicamente projetar-se a si mesmo, tá certo? Essa é a característica do ser humano. Mas isso não é uma lógica humana? Lembrar quem eu sou é uma lógica humana. Ok. Se eu vou ser arrebatado e eu terei a mente de Cristo lá, então eu não teria que me lembrar, como a Bíblia diz, como não haverá choro, não poderia me lembrar exatamente desses entes queridos. Se eu me lembro e eu vou lembrar de tudo aqui, eu vou lembrar com os sentimentos que eu tinha. Ok. Essa é a minha dúvida. Eu sei, mas é o que eu estou falando. Você vai ter uma consciência muito superior. Você não vai estar olhando para o seu ente querido como seu ente querido apenas. Você vai estar olhando para ele como uma pessoa que não quis Jesus. Então você vai estar com uma mente superior sobre isso, uma visão, uma perspectiva superior. É porque nós olhamos com as emoções humanas, quando nós temos que pensar numa perspectiva muito superior. Isso. Não haverá esse remorso, essas reminiscências, essas fraquezas nossas humanas. Será algo muito superior. Agora, irmãos, tentar entender isso é complicado. É a mesma coisa que você tentar entender questões transcendentais. Como é que nós vamos pensar lá? Como é que vai ser a vida no céu? Como é que nós vamos conviver no céu? Eu não sei porque ainda eu não fui para lá. Se você tiver ido, me conte como é, tá bom? Porque eu ainda não fui. Teve um que viu mais ou menos como era, quando voltou de lá, saiu, ganhou um espinho da carne de brinde, e ele disse, é inefável, porque eu não sei dizer nada de lá. É inefável, está na Bíblia ou não está? É complicado. Ele é tão bom que ele ressuscitado com Lázaro, mas ele não deu a condição e nem a permissão de dizer como era lá na outra vida. São coisas que a gente não sabe. Agora, a Bíblia nos diz que não haverá mais sofrimento, é assim que ela nos afirma. A senhora está perguntando se vai ter seu A irmã estava falando aqui, estava perguntando se tem sorvete no céu, né, irmã? Eu não sei. Pode ser. Só para a gente encerrar e a gente continuar, diga mesmo. Não, consciência. Nós cremos que o período intermediário entre a morte e a ressurreição, o servo de Deus, seja o justo ou o ímpio que está no inferno, eles estão conscientes. O inferno, o Hades, Sheol, a pessoa está lá consciente. Ambos estão conscientes. E a parábola do rico e Lázaro, ela é bem clara quanto a isso, porque apresenta realmente o rico consciente, até querendo voltar para apregoar, para dizer, olha, para eles não fazerem a mesma besteira e virem para cá, tá certo? Então vamos lá. Vamos aqui, irmãos, sobre o pecado agora. Nós vamos correr aqui com o tempo, eu estou olhando ali com o relógio. Nós vamos entrar agora falando sobre o pecado. O que é pecado? Errar o alvo. Errar o alvo, é uma das terminologias para pecado, tá certo? O que mais? O que nós poderíamos dizer é pecado? Algo que nos separa de Deus, tá certo? O que mais? Vamos juntando.
erro, algo que não é feito com fé, é isso? Isso. Vamos enriquecendo. Na nossa declaração de fé, está na página 97. Cremos que o pecado é a transgressão da lei de Deus. Quando falamos de lei, nós não estamos falando apenas da lei mosaica ou dos 10 mandamentos. Nós estamos falando da vontade de Deus, do padrão de vontade de Deus, tá certo? O padrão de Deus. Numa explicação, uma tentativa de explicação melhor, olha aqui, o que é pecado? Vamos todos ler juntos aqui, ó. 1, 2, 3. Pecado é falta de vontade de Deus, sua lei moral, em Deu para entender isso aqui? Vamos aqui explicar. É tudo que vai contra a vontade de Deus em estado, em apenas nós sermos pessoas incapazes, espiritualmente, já estamos na pecaminosidade. Disposição entre a intenção e a inclinação. Se eu intencionei pecar, pequei. Se meu coração é inclinado para viver pecando, pequei. Conduta é a contínua repetição daqueles atos, daquelas intenções, daquelas vontades. Então, o pecado abrange muito mais do que uma atitude apenas, do que uma quebra de regra. O pecado vai muito além. Por isso que, por exemplo, quando a Bíblia fala de cobiçar, quando Paulo está falando lá em Romanos 7, é muito além. Porque imagine o tanto de coisas que eu posso cobiçar. Só em desejar já pequei, só em pensar em desejar pequei. Então, para você ter uma ideia, como o pecado é abrangente. E se você parar para pensar, foi um pecado que nos afastou de quem? De Deus. Quantos pecados não pecamos por dia? Vamos lá, vamos sermos crentes. Vamos dizer que você pecou só 10 pecados, peca só 10 pecados por dia. Multiplica por mês 10, 30 dias. Você já multiplica. Multiplica por ano. Vamos dizer que você viva muito, viva lá 70, 80, 90 anos. Multiplica tudo isso. Você merecia o céu? Só foi um que nos afastou da glória de Deus. É sério, não é um pecado? Para você ter uma ideia. Vamos aqui melhor. Então, características do pecado é uma inclinação interior, tá certo? Isso é pecaminosidade, normalmente é utilizado. O Millard Erickson gosta de trabalhar com esse termo, outros pensadores gostam de trabalhar também com esse termo. Essa inclinação interior, se você olha, a maioria dos homens são inclinados, a maioria não, todos, a não ser se for revestido isso pelo Espírito Santo, mas todos os homens são inclinados para o pecado, porque já nascem com a pecaminosidade. Rebelião e desobediência, qualquer forma de oposição é pecado, oposição a Deus. Qualquer coisa que contradiga o que Deus tinha determinado é pecado. Isso entra na desobediência. E lembramos lá de Adão. Implica em incapacidade espiritual, a corrupção inata, a natureza do homem já corrompida, já é pecado, está no pecado. É cumprimento incompleto dos padrões de Deus, é quase você fazer o bem, mas não fez. Você até fez o bem com outra intenção, pecou. Você fez o bem sem ser para a glória de Deus, pecou. E é interessante uma coisa, irmãos, pecado não é propriamente, na ótica subjetiva, mal. Ninguém faz o pecado buscando o mal. Até a pessoa que quer se autodestruir, ela está tentando o bem para si. Ela está tentando tirar o peso da vida. É um covarde que está fugindo
da vida, do sofrimento da vida. Ela está buscando um bem. Só que é um que Agostinho dizia que é um bem menor, tá certo? Que na verdade acaba sendo o verdadeiro mal, a malignidade, tá certo? Então, com certeza a pessoa que peca, ela está extraviando desejos. Por exemplo, comer é bom, é abençoado por Deus, sim ou não comer? Mas comer demais, o sexo é bom, a relação sexual foi abençoada por quem? Crescer e multiplicai. Mas o sexo de forma totalmente hedonista, como é feito, está aí o pecado. Então, para você ver, o pecado é um extravio, um exagero de desejos. E tudo isso é quase um bem, mas não é. Tá certo? Falar do pecado talvez chegar na origem do mal, né? Aí você está falando do filho é Epicureu, que é predilento. Porque Deus é tão Deus, é amor, e permite o mal, e permite o sofrimento, né? Eles vão questionar. Você deve saber que o mal foi porque Deus tirou lá o Lúcifer, né? A questionamento que está ali na metafísica. E perguntar, como é seu nome, irmão? Elias. Né? Oi, Elias. Aí ele ia dizer assim, por que Deus permitiu tanto sofrimento se Deus é justo? Permite a que a pessoa sofrer. Quer se ver um terrorista, matou 100 mil pessoas. Que Deus é esse, né? Hoje as pessoas questionam isso aqui. Mas que Deus amor é esse, tão bom, e permite essa miséria, esse estupro, essa violência? Não é isso? Então o pecado é a origem do mal. Mas Deus já sabia que podia pecar. Deus deu seus princípios, seus propósitos, e ele no mal, ele tinha que fazer o seu justo propósito. Por exemplo, você entra na metafísica transcendental, ele vai pensar assim, Deus criou o homem, só que na mente vai ter que ter o quê? Um ato para tornar potencial, em ação. Né? E Lúcifer, quando foi criado, ele não foi criado como um mal, ele foi criado uma substância pura. É só que quando você observa o ferro, é puro, só que quando está corroído, é contaminado, então tem que ser afastado. Então, Satanás era puro, aquilo, mas ele corrompeu e ele trouxe milhares de anjos para instituir de Deus. Segura a sua pergunta que a gente já vai entrar nela. Já. Eu ainda não entrei na origem do pecado. E a gente vai entrar nela. Tá certo? Então vamos aqui. O pecado é desalojar Deus. Irmãos, a essência do pecado é a idolatria. Você pode prestar atenção. Tudo que é pecado nasce de colocar algo no lugar de Deus. A proposta de Satanás para a mulher foi: e você vai ser igual a Deus. Certo? Sempre o pecado nasce de algo que vai tomar o lugar de Deus em algum sentido. Deus é o centro de tudo. Quando Deus é o centro de tudo, não há espaço para o pecado. É essa a ideia que nós temos bíblica, tá certo? Vamos aqui. Qual é a origem do pecado? O irmão estava lançando. Nós vamos dizer o seguinte, está na nossa declaração de fé, página 98. Cremos e entendemos que a primeira manifestação do pecado aconteceu aonde? Na esfera angelical. Mas o pecado é ou está no projeto de Deus? Se não estiver, então Deus foi pego de surpresa. Se estiver, aí nós botamos a mão na cabeça e aí entramos no caso ali do irmão Elias. O negócio é complicado. Continuando aqui. Se está no plano de Deus, Deus não criou indiretamente então o pecado? Então ele é pecador? É sério o tempo para isso. Tá certo? É só pra gente só dar um pouquinho, jogar um pouquinho, uma pitadinha na boca de vocês, e vocês virem estudar a teologia aqui com a gente no Sertanejo, tá bom?
Tem aqui uns professores doidos para pegar vocês ali. O Marcão, está ali atrás um professor de antropologia, o Georgino. Eles gostam de fazer o maior nó de borogodó sobre esse assunto. Mas eu não tenho tempo para falar sobre isso. Mas eu lanço de novo. E aí? Deus criou indiretamente o pecado? E o pecado está no plano de Deus? Está ou não está? Então Deus foi pego de surpresa? Se o pecado não está no plano de Deus, por que o Cordeiro já estava morto antes da fundação do mundo? E o Cordeiro morreu por causa de quem? Vamos lá. Vamos o que o nosso credo diz. O pastor Natan disse que Deus não criou o mal. Pastor Natan. Mas nós vamos ter... Calma, irmão. Eu só perguntei. Vamos lá. Vamos para o nosso credo. Vamos para a nossa declaração de fé. Está lá na página 98. O pecado não é causado por Deus. Ele não é a causa primária do pecado. Tá certo? Deus não causou o pecado. Essa é a defesa da nossa declaração. Para tentar explicar melhor, a gente coloca o seguinte. Só para a gente tentar entender isso, vamos tentar entender a essência do pecado. Pecado não é uma criação, mas uma degeneração da criação. Certo? Deus dá todas as condições e sustenta para que ele exista. Ou seja, ele dá para você a condição de escolha, ele dá para você a regra que pode ou não ser quebrada, ele sustenta a pessoa que está pecando, porque se Deus tirasse a vida, ele não pecava, mas Deus continua dando a vida para essa pessoa, mas não causa diretamente e nem induz. Deus não faz a pessoa pecar, ela pecou por si, tá certo? Um termo possível é permissão ou não impedimento, apesar de Deus estar ativo e no controle da situação e de tudo. Então, Deus deixou você ir até onde você podia ir. Deus fixou para que você não fosse além. Nós não somos tão mal quanto podemos ser, irmãos. Deus mantém o seu elástico, que é a sua longanimidade, a sua macrotúmia, tá certo? Até o momento que se rompe, até o juízo vir sobre você. Mas Deus dá um espaço de tempo, tá certo? Essa é a defesa da nossa declaração de fé. É isso que ela entende sobre o pecado. O pecado, Deus não causou o pecado, mas possibilitou que ele existisse, para que o plano dele assim fosse desenvolvido e organizado. O autor do pecado é justamente aquele que age, que faz o pecado, é ele o culpado pelo seu pecado, não Deus. Deus, na verdade, ele sustenta todo momento, mas não causa o pecado. Deu para entender isso aqui ou eu compliquei? Isso aqui é complicado. Eu tinha na primeira aula, pastor Massaro, foi dito na primeira aula que Deus não criou o mal, não criou o pecado, mas ele é o juiz, ele deu o juízo, a punição. Isso Deus criou, a punição para o pecado. E a males que Deus criou. Parece brincadeira que eu estou falando. Mas, por exemplo, a dor é um tipo de mal? E Deus criou. A mulher, quando Deus disse para a mulher, multiplicarei as tuas, a dor existia. A dor é uma sensibilidade do tato, ela tinha que existir. Tá certo? Então Deus criou a dor. Agora, a malignidade, que foi um termo muito feliz que o irmão Natan utilizou, é que Deus não criou, que é a degeneração daquilo que é bom. E isso Deus não criou. Que é a quebra, porque vai para a ordem moral, não para uma ordem acidental ou substancial. Vai para uma ordem moral, tá certo?
e quebra o padrão de Deus. Lembremos o que é o pecado: é tudo que vai contra a vontade de Deus e a sua moral. Então nós estamos indo para outro sentido. Deu para entender? Júnior, com essa posição aí nós divergimos totalmente do pensamento de Calvino, né? Não. Porque dentro do calvinismo existem pontos de vista distintos. Mas o próprio Calvino? É porque você, como se diz, você vai ler o texto, tem textos que ele diz uma coisa e tem textos que ele diz outra. É complicado. Hoje é que há uma estabilização sobre esse assunto. A Assembleia de Deus, ela segue Armínio, e ela segue essa posição, que é a posição de quê? De permissão nesse sentido. Apesar de que, por exemplo, você vai ver pensadores do lado reformado, como Millard Erickson defende essa posição. Até Louis Berkhoff defende essa posição. Ele utiliza esse termo. Até Ernest Maia, aqui do Brasil, utiliza esse termo. Ele utiliza o termo permissão. Nisso é muito parecido. Agora, existem os hipercalvinistas que são hiperdeterministas, e aí eles vão ser diferentes. Mas a Assembleia de Deus, ela é arminiana. Nesse ponto de vista, ela segue essa visão, como eu estou apresentando aqui. Eu estou apresentando a nossa visão de declaração de fé da Assembleia de Deus. Tá certo? Pois não. Uma dúvida minha mesmo. Pois não, meu irmão. Se Lucifer, a essência dele é boa, anjo de luz, da onde nasceu o sentimento maligno dele de não nascer com Deus? Irmão, eu faço essa pergunta para você também. A Bíblia não diz, e nós não temos noção nenhuma. A Bíblia explica o pecado de quem? De Adão. Porque, olha, vamos lá aqui, pegar aqui e vou só enriquecer o pensamento do irmão ali. Irmãos, Lúcifer via Deus. Lúcifer estava no céu. Lúcifer sabia o tamanho da glória de Deus e o que seria penalizado se ele pecasse. Lúcifer sabia que Deus era tão poderoso que jamais ele passaria impune. Não saberia do que ele estava fazendo. Mesmo assim ele pecou. E de onde isso saiu? De onde veio esse desejo? Se ele não foi incitado externamente. E foi um convencimento muito poderoso. Como? É algo que a gente cai. Ou é um mistério totalmente, ou uma tolice muito grande. E eu fico com o segundo ponto de vista. Foi muita tolice dele, sabendo que um Deus tão poderoso estava ali. E ele estava se voltando contra ele. Muita tolice. Bom, fiquemos aqui, porque aqui não... Viu, irmão? Me perdoe, essa resposta eu não posso lhe dar. E eu acho que ninguém no mundo, tá bom? É algo sem... A Bíblia só fica... É o que eu gosto de dizer. Se você prestar atenção, só vai ter 4 capítulos da Bíblia sem pecado. Viu, irmão? Os 2 primeiros e os 2 últimos, que não tem pecado. O resto é tudo cheio de pecado e é pós-pecado de Adão. E aí é o pecado adâmico, realmente a maldição do pecado adâmico. Aí eu não sei o resto. Deixa o pecado para a ala celestial para a gente saber dessa história quando chegar lá, tá bom? Amém? Vamos continuar aqui. Agora, por que Deus deixou que fosse possível o pecado existir? Deus não poderia nunca ter botado aquela árvore no meio do jardim? Se a gente quisesse nunca pecar, bastava não nascer. É verdade. É verdade. Amados, se não houvesse a árvore no meio do jardim e a ordem de Deus, nós não seríamos plenamente humanos. O homem só é homem
quando ele tem um espaço para que ele tenha a noção moral e a ordem para que ele possa ou não escolher. A liberdade que deve haver e a ideia também de noção de certo e errado. Quando Deus disse não, Adão agora sabia uma coisa que era errada para ele não fazer. Então nós só somos seres humanos plenamente quando sabemos o que é certo e o que é errado, porque senão nós não nos tornamos amorais como os animais. Nós só somos totalmente distintos porque somos seres morais, que podemos nos tornar imorais, porque quebramos a moral, mas somos seres morais, não somos seres amorais. O ser humano era necessário que houvesse isso, e aí você vai ver a lei e a graça caminhando juntas, porque você vai ver a lei de Deus que o homem quebra, e a graça de Deus, Deus dizendo, de ti mulher nascerá um que esmagará a cabeça da serpente, já está a promessa vindo ali. Então elas caminham juntas em toda a Bíblia. Tá certo, irmãos? Amém? Eu não tenho tempo para instigar mais perguntas, eu tenho que ir correndo com o que a gente preparou aqui para vocês. Por que o pecado de Adão e Eva foi tão catastrófico? 6 coisas básicas. Primeiro, o estado do homem. O homem era perfeito. Deus cobrava muito mais de Adão do que qualquer um de nós. O homem estava no seu estado de perfeição. Tá certo? Sabia muito bem o que estava ali fazendo. Estava numa posição que nós não temos, porque nós não conseguimos não pecar pela nossa natureza velha. Nós só conseguimos deixar de pecar pela ação do Espírito Santo. Mas Adão podia não pecar. Ele tinha esse poder. E ele escolheu o quê? Pecar. Tá certo? Segundo, havia uma ordem direta de Deus. Adão não ouviu alguém dizendo. Foi o próprio Deus que disse, não faça. Adão, quando ele peca, ele se volta diretamente contra quem? Contra Deus. Conscientemente contra Deus. Que a gente olha para Adão como se ele fosse inocente. Não era inocente. Ele sabia muito bem o que estava fazendo. Tá certo? Terceiro, a intenção. O que foi a intenção? Foi o que Satanás tinha colocado no coração dele. Ser igual a quem? Idolatria. O princípio dela. 4, representação e extensão. Adão representa quem? Todos nós, queira ou não. Ele é o primeiro homem. E a extensão, ele de alguma forma ou de outra repassaria para todos nós essa herança má pela natureza que ele nos repassaria. Por isso que é catastrófico. O primeiro homem, nós herdamos naturalmente o pecado dele. Eu não vou falar da imputação aqui, porque entraria em outro assunto e é um debate diferente. Mas na parte de natureza, todos nós fomos corrompidos em Adão. Tá certo? Fomos corrompidos em Adão. 5, justificativa. Deus aparece para Adão e Eva, e Adão ele culpa quem? Ele não culpou, ele culpou a Deus. A mulher que tu me deste. Tá certo? A autojustificativa, o homem que sempre foge do arrependimento. E por fim, o resultado. O resultado foi afastado de Deus, ganhou os 3 tipos de morte, que aí a gente falaria da morte espiritual, da morte física e da morte eterna. Então, é catastrófico porque pela densidade, pelo peso desse pecado. Trouxe malefícios para quem? Para todos nós. E não só para nós, para nós. Trouxe malefícios para toda a criação. Toda a criação foi amaldiçoada em Adão. Aí você está dizendo isso de onde? Está na Bíblia, Paulo mesmo fala isso, tá certo? Que a criação entrou num estado de degeneração por causa do pecado. Foi amaldiçoada. Se você vê em Gênesis, vai falar dos abrolhos, vai falar disso e etc. Tá certo? Ficou claro isso daqui? Amém? Posso continuar?
Ficou claro sobre o pecado de Adão? Só para a gente entrar então na nossa declaração, diz, olha, cremos que a iniquidade de Adão, a qual nós chamamos de pecado original, contaminou toda a raça humana. Em consequência disso, a humanidade tornou-se universal e totalmente degenerada, pois todos os seus descendentes nascem em pecado. Está na página 99, tá certo? E aí, a gente vê da forma que nós fomos atingidos: corrupção, morte. A Assembleia de Deus não crê numa culpa direta, como o federalismo prega, como o realismo prega. Ela crê numa culpa indireta, porque nós nos solidarizamos com o pecado de Adão no momento que conscientemente abraçamos e nos apropriamos da depravação, tá certo? Ou seja, uma criança, quando ela atinge uma determinada idade, ela então peca sabendo que está pecando, mas esse pecado está já na natureza dela. Então ela somente só se solidariza com a culpa que já é herdada dela. Então ela Adão, de alguma forma, passou de forma indireta essa culpa para nós, tá certo? De forma indireta. E condenação, que é o principal de todos os males. Através do pecado de Adão, entrou a morte para todos nós e até mesmo a condenação eterna. Amém? Ficou claro isso aqui? Ou alguma dúvida? Existe uma pergunta, eu vou passar aqui por causa do tempo, viu, irmãos? Hoje não. Certo. Naturalmente pecaria, porque ela nasce com a inclinação para o pecado. Essa é a nossa crença, tá certo? De onde nós tiramos essa defesa? Por exemplo, está aqui, Romanos 5, 12 a 18, é uma das nossas defesas. Como eu falei, a perspectiva que hoje a Assembleia de Deus tenta trabalhar são dois pontos de vista. Não é o federalismo que a área reformada defende, nem o realismo que a Igreja Católica e muitos reformados defendiam, ou reformadores. É a ideia, por exemplo, da depravação apropriada ou do ponto de vista integral, tá certo? Que é dito desta depravação integral. Mas eu não vou entrar nesse assunto, porque nós iríamos longe sobre esse assunto, tá certo? São dois pontos de vista. Inclusive, o último foi feito por um assembleano, é defendido por um assembleano. O outro ponto de vista é defendido por outros arminianos, tá certo? Então, para você conhecer bem, só a existência desses dois não dá tempo da gente falar, tá bom? Quer conhecer? Eu convido, venham fazer com a gente o curso, tá bom? Sempre a gente está aqui fazendo propaganda mesmo, tá bom, irmãos? Amém? Então, só para você ter uma ideia. E aí a pergunta, mas aí fica a pergunta: se todos estão corrompidos e irremediavelmente solidários à culpa de Adão, o que dizer das crianças? A criancinha, o bebê, já está condenado? Se ele morrer, ele vai para o inferno? Vai ou não vai? Mas ele já não nasce em pecado? A defesa nossa é essa daqui, está na nossa declaração de fé, viu, irmãos? Eu vou apenas ler o que está muito explícito, não precisa nem eu explicar. Os bebês recém-nascidos e as demais crianças que ainda não conheceram experimentalmente o pecado já possuem uma natureza pecaminosa, mas não é possível atribuir-lhes culpa até que elas façam bem ou mal conscientemente. Qual é a idade? Não tem idade, tá certo? É a questão de consciência, tá certo? Porque antigamente o pessoal dava idade, 12 anos, aí depois baixaram para 7, agora o pessoal não sabe mais ficar. Por isso é melhor não dar idade, a questão é de consciência. Eu já vi confissões dando idade, é complicado dar idade para esse tipo de ideia. É algo subjetivo, tá certo? É algo individual.
Deu para entender essa questão sobre o pecado? Amém? Alguma dúvida? Amém, irmãos? Vamos continuar, nós vamos entrar na salvação e eu tenho pouco tempo para falar sobre a salvação. Tem essa questão, existe pecadinho ou pecadão? Vou ser bem objetivo. Para salvar, para condenação, não existe pecadinho ou pecadão. Tudo condena. Mas existe gravidade sim de pecado. Tá certo? Pelas consequências aqui e até lá. Tá certo? Por exemplo, quanto mais consciente, mais conhecimento eu tiver, muito mais de mim será cobrado. Tá certo? Por isso que a Bíblia diz, Jesus mesmo diz: ai de ti, Cafarnaum, Sidom, Corazim, porque vai ser muito mais duro para vocês do que para Sodoma e Gomorra. Ai de ti, Cafarnaum, Corazim, e vai ser muito mais duro para vocês do que para Tiro e Sidom. Está na Bíblia. Porque eles tiveram contato diretamente com quem? Com Jesus. Então está falando até do juízo eterno. E há gravidades lá. Agora você me pergunte como é lá, eu não sei, porque eu não fui para o inferno nem para o Guiena. Tá certo? Tem irmão vendo caixinha com cabelo de irmã, com coisa. Não existe isso não, viu, irmão? Tá certo? Não existe isso não. O fogo queima, tá certo? Vai ser falado sobre céu, inferno, o Guiena. Vai ser falado pelo professor Hermano no último dia, porque ele vai ter que entrar nesse assunto, queira ou não, tá certo? Eu não vou tomar o espaço dele. É a pessoa que fala crente, conhecia a verdade, mas em dado momento chutou o pau da barraca e foi para o mundão. Esse é o pensamento. O mundão que eu falo é não querer mais Deus nunca, tá certo? Se voltou contra Deus. São os dois pontos de vista e existe um debate dentro da Assembleia de Deus. No material nosso de declaração de fé, eles não deixaram bem claro sobre esse assunto. Por isso, eu estou mostrando para vocês coisas que deixaram ainda, e o próprio autor deixou, os autores, a comitiva, deixou claro que vai sendo aperfeiçoado com o tempo. Então, isso com certeza, assuntos como esse vão estar entrando dentro da nossa declaração de fé no futuro. Depois nós vamos ter algo bem maior, tá certo? Vamos lá, pessoal. Sobre salvação. O que é a salvação? Quando é que ela acontece? O que é a salvação? Irmãos, ó, são 10 para as 9, vocês me dão até 9h15, para nós termos 25 minutos sobre a salvação. Não, é 9 horas. Mas eu estou seguindo aqui, não está certo. Mas tem problema? Tem problema? Porque nós entramos na parte da salvação. Então vamos aqui. Se tivéssemos começado às 7 horas, tínhamos bem mais tempo, tá certo? Então vamos lá. O que é a salvação? É apenas aquele ato que devia aqui na frente? Mas a pessoa que veio na frente, ela está salva? Ou a salvação é só lá na eternidade? Quando Jesus voltar? A salvação é algo pontual? É um ato? É algo imediato? Ou é só no futuro? Ou é um processo? Eu estou sendo salvo. Mas eu estou sendo, eu sou ou não sou? É isso que é interessante, viu, irmãos? Uma coisa que eu vou deixar claro para vocês: todos os três que eu acabei de falar estão certos, tá certo? Só são perspectivas diferentes da salvação. Eu já fui salvo, estou sendo salvo e serei salvo. Mas eu já estou dentro de um processo de salvação. Não tenha medo não, irmãos. Você já entrou nesse processo, você é uma pessoa salva. E ao mesmo tempo está sendo salvo para ser salvo. Tá certo?
Parece brincadeira esse trocadilho, mas é verdade, tá bom? Graças a Deus por isso, graças a Deus. Amém. E isso é importante, sempre a gente vê essa caminhada, porque a Bíblia apresenta como caminhada, tá certo? Mas você já está no caminho. Amém? Isso aqui é interessante. Então vamos aqui. A gente vai ver o que a nossa confissão de fé diz. Cremos que a salvação é o livramento do poder da maldição do pecado, a restituição do homem à plena comunhão com Deus, por meio de Cristo. É um ato da graça soberana de Deus, pelo mérito de Jesus Cristo. Aqui na página 109 do material de vocês. Bonito, né? Mas o que é isso? Eu vou tentar usar uma forma mais clara, mais objetiva. Salvação é a aplicação que Deus faz de quê? Da obra que Jesus fez, pela ação de quem? Do Espírito Santo na nossa vida. Deu para entender? É uma obra que Deus faz em nós, através de quem? De Jesus e do que Ele fez, por meio da aplicação do Espírito Santo em nós. Tá certo? Da Trindade. E é a Trindade, a obra salvadora é da Trindade. Se nós tivéssemos tempo, nós íamos mostrar aqui diversos versículos da Bíblia sobre cada uma das pessoas da Trindade, porque nós não temos tempo, tá certo? Mas para você ter uma ideia como é esse processo. Então, salvação não é um ato e não é apenas a consumação. A salvação é um processo, tá certo? Mas você entrou na salvação, entrou, iniciou, você já é salvo e está sendo salvo para ser salvo. Parece uma coisa meio doida, mas é esse o sentido. Agora, salvo de coisas distintas, e eu vou mostrar, mas você já está no processo de salvação. São as facetas da salvação. Deu para entender isso aqui? Amém? Amém? Sobre as pessoas da Trindade, como foi bem falado aqui pelo irmão, está aqui. A Bíblia, na economia da Trindade, nós falamos de economia da Trindade, é o processo do plano de salvação pelas pessoas da Trindade. As três pessoas da Trindade fizeram tudo juntas, viu, irmãos? Na cruz estava a Trindade toda, não estava só Jesus não, tá bom? O pessoal diz, Jesus ficou só. Não é bem assim. Deus estava em Cristo reconciliando consigo mesmo e mundo. 2 Coríntios 5, 18 e 19, está lá no texto bíblico. Deus estava lá. Se você olha, por exemplo, Atos 20, 28, é mais invocado ainda. Diz que lá nós fomos, Deus salvou o seu rebanho através do seu sangue. Peraí, Deus tem sangue, o Pai? Ou está falando de quem? Você, como é interessante, você vê a interligação das pessoas da Trindade aqui. Então, eu não vou entrar muito longe nisso daqui, porque nós íamos entrar em muitos textos. Mas cada uma das pessoas da Trindade trabalharam tudo juntas. É o que nós chamamos de operação externa da Trindade, como dizia até Agostinho, operação externa da Trindade. Mas há uma ênfase em cada uma das pessoas da Trindade em uma determinada área do plano da salvação. Por exemplo, o Pai é o plano. O termo bíblico, que há alguns termos que aparece decreto, propósito, tá certo? Para o Pai. O Filho é Ele quem executou. Foi Ele que se fez carne. Foi Ele que sofreu na cruz. Ele é o meio da nossa salvação. Ele é o caminho da nossa salvação. Está na Bíblia. E o Espírito Santo é quem aplica essa salvação em nós. Então nós vemos as três pessoas da Trindade de forma bem explícita. Para nós entendermos melhor, a obra da salvação ela é dividida basicamente em duas partes básicas, três na verdade, mas nós não temos tempo para falar da terceira, da primeira, que seria o planejamento de Deus, que está o propósito eterno. Eu não vou falar, porque isso aqui seria só isso é a noite inteira, apesar de que eu vou falar mais um pouco à frente.
Mas tudo isso parte de um plano. Mas nós temos a parte objetiva da salvação, ou conquistada da salvação. Jesus conquista a salvação e o Espírito Santo aplica em nós a salvação. Normalmente na soteriologia a gente fica só com a parte da aplicação, mas eu não posso fugir do estudo da salvação, da conquista. Jesus conquistou a salvação. E aí a Bíblia vai apresentar, praticamente, são mais facetas, mas basicamente essas 4. Jesus, Ele é o nosso meio de expiação na cruz. Ele consegue, na cruz, expiar os nossos pecados, apagar os nossos pecados, tá certo? Levar a culpa dos nossos pecados. E aí então na cruz Ele conquista o que para nós? O perdão e a justificação. Você e eu não somos salvos apenas pela fé. Parece que eu vou brincadeira que eu estou falando. Nós somos salvos por obras, sim, mas não nossas, pelas obras de Jesus. Deu para entender isso aqui? E é interessante, 2 tipos de obras de Jesus: a obra ativa de Jesus, a justiça ativa de Jesus, e a justiça passiva de Jesus. A justiça ativa de Jesus, em tudo Ele foi tentado e jamais pecou. Ele viveu uma vida perfeita. Ele conseguiu conquistar os méritos que nenhum de nós conseguiu conquistar em vida. E a passiva, a maldição que é nossa, foi jogada em cima de quem? Jesus. E aí há uma obra vicária. O que é isso? A palavra vicária é substitutiva. Houve uma substituição. A nossa maldição caiu sobre Jesus e as bênçãos de Jesus foram imputadas, foram atribuídas, foram lançadas sobre todos nós. Houve uma troca. Por isso que a cruz é um lugar de troca. Tá certo? Amém? Isso aqui eu não vou continuar, senão eu vou começar a pregar. Tá certo? Propiciação. A propiciação, Jesus é também o nosso meio de propiciação. A ira de Deus, que era para nós já éramos inimigos de Deus, já estávamos culpados, já estávamos julgados, já merecíamos a condenação, já estávamos realmente perdidos. Jesus ficou na frente e Ele rebateu a ira de Deus, ou seja, absorvendo ela todinha para si. É como um segurança que se coloca na frente, um guarda-costas que se coloca na frente do seu protegido. A bala pega nele, não é do protegido. Jesus pegou a ira toda de Deus sobre si. Por isso nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, porque a condenação já Jesus absolveu todinha. Por que nós não seremos condenados? Porque nós já fomos, irmãos, em Jesus. É essa a ideia de salvação, tá bom? Redenção, Jesus nos comprou. E a ideia não é carta de alforria, apolitrosis. Não é a ideia de carta de alforria, é de resgate mesmo. Jesus nos resgatou do nosso antigo patrão. E o nosso antigo patrão pagava bem, viu, irmão? Pagava bem. O nosso antigo patrão era o pecado. E a Bíblia diz que o salário do pecado é pagava bem ou não pagava? E nós merecíamos ou não? Mas o nosso novo patrão, ele não nos paga. Porque se ele fosse pagar, nós ganhávamos a morte também. Ainda somos pecadores. Ele nos dá presente. E o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Então, Jesus nos tirou da escravidão do pecado para sermos escravos dele agora. Só que, em vez de estarmos agora perdidos, presos à condenação agora, o nosso novo dono, a qual nós somos escravos, que a vontade agora pertence a Ele, Ele nos dá a vida eterna. É a diferença de patrão e de senhor, tá certo? É o termo senhor. Reconciliação, nós éramos inimigos de... O que aconteceu no Éden? Deus nos
afastou. O que a lei nos fazia? Nos afastava. O que o véu do templo fazia? Nos afastava. O que os nossos pecados faziam? Nos afastavam. Jesus veio e derrubou tudo isso, rasgou o véu do templo, e em Jesus nós fomos reconciliados. Eu amo Romanos, porque Romanos começa lá no capítulo 1, verso 19, mostrando o tamanho da ira de Deus contra nós. Deus está irado contra nós, o termo é ira. Aí lá no capítulo 5, quando apresenta a justificação, e diz: justificados, pois, em Cristo, temos paz com Deus e livre acesso à sua glória. Você já não é mais afastado, você foi trazido para perto. Você foi feito filho de Deus. Esse é o princípio de salvação. Como é fantástico quando a gente vê. Essa é a parte objetiva da salvação. Vamos para a parte, aí vamos entrar para perguntas. A obra da cruz abrange todos os homens, indivíduos. Jesus morreu para a salvação de todas as pessoas. Vamos ver o que o nosso credo ensina para todos nós. A nossa declaração: cremos na salvação para todas as pessoas. O Pai enviou o seu amado Filho, Jesus Cristo, para morrer em nosso lugar, providenciando-nos uma salvação eterna, completa e eficaz. A salvação está disponível a todos os que creem. Todos podem ser salvos. Ok? É isso que eu quero deixar claro. A salvação, a obra da cruz não salvou todos os homens. Na perspectiva arminiana, a obra da cruz está disponível para a salvação de todos os homens. Essa é uma palavra-chave, porque há aqui a ideia de que o homem deve responder com a sua fé, para que ele possa receber os benefícios do que Cristo conquistou. Deu para entender isso aqui? Amém? Esse é o ponto de vista defendido pela Assembleia de Deus. Os versículos. João 3,16, eu não preciso ler para vocês, tá certo? Tá certo? São alguns versículos que a gente poderia ler mais, mas não temos tempo, tá bom? Vamos agora à aplicação da salvação. Para isso, nós temos que entender os tempos da salvação. Aqui é a aplicação da salvação na nossa vida, tá bom? No material de vocês, tem os tempos da salvação, mas eles não foram enfáticos em organizar metodicamente. Então a gente vai colocar aqui os tempos de forma organizada. Existem basicamente 4 tempos da salvação. Peço a atenção de vocês aqui. Primeiro tempo, na eternidade passada, ou seja, desde a eternidade, a salvação ela já foi planejada. E tem 2 termos que a Assembleia não tem medo: eleição e predestinação. Mas está na Bíblia e é doutrina nossa. Só que a Assembleia de Deus segue o perfil arminiano. E nós vamos ver como é esse perfil arminiano, tá bom? Vou correr aqui com o tempo. Segundo, a ação imediata e inicial. É no momento que acontece a salvação na vida da pessoa, a aplicação da salvação imediata. Ou seja, a pessoa estava morta nos delitos e pecados, e naquele momento ela nasceu de novo, regeneração. Houve a conversão na vida daquela pessoa, o arrependimento, a resposta com arrependimento, tudo por meio da fé. E justificação, ela foi justificada, foi considerada justa pela obra de Jesus, ela foi adotada, foi feita filha de Deus, essa pessoa, e ela foi unida misticamente com Cristo. Já não está mais com o mundo, com as coisas do mundo, ela está ligada a Cristo, faz parte do corpo de Cristo, tá certo? Processo progressivo. Enquanto que a ação imediata, regeneração, conversão, justificação, tudo acontece em um só momento. Aconteceu de uma vez. Já vi pregadores dizendo: você está nascendo de novo. Não, irmão. Nascimento é um ato. Ninguém ficou nascendo várias vezes.
Você nasceu de uma vez, é um parto. Tá certo? É um ato imediato. Tá certo? Já a santificação é um processo. Aí nós vamos ver já o melhor que é a santificação. E por fim, a plenitude, que é a glorificação. Tá certo? A glorificação. Então, ficou claro o que a gente está passando aqui para vocês? Amém? Então vamos aqui. Na visão arminiana, eu quero colocar aqui para vocês. Existe hoje esse termo, factis. Tá certo? E essa ordem tirada da remonstrância, dos documentos de remonstrância. Mas eu não vou utilizar ela, eu vou utilizar mais essa ordem, porque eu acho mais fácil, seguindo aquela ordem que eu apresentei anterior, porque ela começa do homem pecador, da eleição, que é a eternidade, aí ela mostra a expiação, a obra de Jesus, e aí a aplicação com a graça irresistível, e por fim, o nosso processo de santificação. É só por causa disso. Então vamos lá. Mas eu vou mostrando para vocês que eu estou tirando do factis, tá certo? Vamos lá. A Assembleia de Deus crê na depravação. A Assembleia de Deus crê na depravação total. Peraí, deixa eu voltar aqui, irmãos. Tá, prendeu aqui. Parou aqui, peraí, só um instante. Deus crê que o homem por si mesmo está totalmente depravado. O que é essa ideia da total depravação? É que o homem foi maculado pelo pecado em todas as suas áreas. Seja sua área racional, seja sua área volitiva, sua vontade, seja seu intelecto, seja o seu corpo físico, ele foi totalmente corrompido. Logo, por si mesmo, o homem é inclinado ao pecado. Por si mesmo, o homem não escolhe Deus. Por si mesmo, o homem é escravo do pecado. Então, como é que ele pode ser salvo? Se ele é escravo do pecado, como é que ele pode escolher Deus? A visão arminiana vai defender a graça preveniente. Quando o evangelho é levado para alguém, o evangelho chega, a ação do Espírito Santo também chega. E ela possibilita ao homem a graça preveniente, ou predisponente, que dá disposição antes para que o homem possa escolher. O que seria isso? Ele dá capacidade para que o homem possa querer Deus ou não. Para que o evangelho que vem a ele, essa graça de Deus, possibilita ele dizer assim: eu não quero o evangelho. Ou ele possibilita ele dizer: eu quero o evangelho. Deu para entender isso aqui? Eu não vou entrar em minúcias disso daqui, porque existe até pontos de vista diversos sobre isso. Mas uma coisa é certa: a visão assembleana acredita que não há escolha nossa para o evangelho se não houver a graça preveniente. Guardem esse nome, porque em muitas das nossas revistas da escola dominical, infelizmente, não trouxeram esse conceito, e ele é um pivô do arminianismo. Ou seja, eu só consigo escolher Deus porque Deus me capacita para que eu possa escolher. Tá certo? Eu posso escolhê-lo ou posso rejeitar, mas eu posso escolher. Isso por meio da graça preveniente. O que seria então essa eleição condicional? Deus, lá na eternidade, elegeu, escolheu aqueles que ele previu, pela sua presciência, que quando um dia o evangelho chegasse a essas pessoas, a graça preveniente chegasse a essas pessoas, elas não rejeitariam o evangelho, mas abraçariam ao evangelho. Deu para entender? A quem Deus previu que assim seria, Deus escolheu para que o evangelho, e predestinou para que essas pessoas
a ação da salvadora sobre elas fosse eficaz e assim a corrente da salvação, a cadeia dourada da salvação fosse completada na vida dessas pessoas. Deu para entender? Então, essa é a eleição condicional. É pela presciência. Deus, pela sua presciência, previu aqueles que, quando o evangelho chegasse, com a graça preveniente, essas pessoas, elas diriam sim para o evangelho e dali seria desarnado todo o processo de salvação sobre a vida delas. Deu para entender? Alguma dúvida? Continuando. Expiação ilimitada. Como a graça preveniente é para todos os homens, todos os homens são habilitados, portanto, através da pregação do evangelho, de escolher ou não a salvar. Mas como escolheriam se Cristo não tivesse pagado essa obra? Então, a crença arminiana é que Jesus na cruz pagou o preço da salvação para todos os homens. Está disponível, o banquete está à mesa, é só vir pegar. Tá certo? Deu para entender? Essa é a ideia arminiana. Eu estou sintetizando, irmãos, por causa do tempo. Graça resistível. Apesar do Espírito Santo vir de forma eficaz, poderosa, a pessoa pode muito bem resistir e dizer, eu não quero. E aí, o arminianismo utiliza, por exemplo, os exemplos dos fariseus, que eram considerados homens de dura cerviz, que mesmo vendo os milagres, mesmo vendo a mensagem, mesmo se comovendo em alguns casos com o que Jesus fazia, mas eles rejeitaram o evangelho e daí eles não foram salvos. Essa é a perspectiva arminiana, é que uma pessoa muito bem, ela pode resistir ao evangelho. E por fim, o arminianismo crê, está lá no Facts aqui, viu pessoal? Segurança em Cristo. Lá o arminianismo crê que a pessoa que é salva, ela está segura em Cristo. Ela não perde a salvação assim, ó. Ela está salva, pensou no pecado, perdeu a salvação, aí Deus tirou, venha para cá. Aí ela se arrependeu, aí volta de novo. Porque tem crente que pensa que a salvação é desse jeito. Tá certo? Porque essa é uma visão mais católica do que protestante ou cristã, tá certo? É evangélica. Tá certo? A ideia arminiana não. A pessoa tem a salvação, é segura em Cristo, mas se ela continuar no seu pecado e por decisão própria quiser se afastar de Deus, jogar tudo para o alto, apostatar da fé, aí sim ela pode perder a salvação. Essa é a perspectiva arminiana e a Assembleia de Deus defende esses pontos de forma resumida aqui. Então, nesse caso aí, não tem essa ideia de que escreve o nome do livro da vida, apaga, escreve... Isso, não tem. Na visão arminiana clássica, Deus já previu e a sabedoria de Deus sabe quem são realmente aqueles que vão perseverar até o fim. Tá certo? Essa é a visão arminiana clássica. Tá certo? Não essa ideia do apaga e escreve, porque isso é católico. É mais católico, porque o catolicismo é que apregoa justamente a ideia da pessoa ter que ir pagar penitência para ser destituída da culpa, para receber uma parte da graça, para ser infusa nela novamente a graça, e assim continuamente. A coisa é complicada. E vamos só encerrar, pessoal, por causa do tempo, e eu vou encerrar com vocês isso daqui. Já tem gente tendo revelação do terceiro céu ali, tá certo? Eu digo para vocês, é ruim mesmo quando ultrapassa 9 horas, mas a gente vai encerrar agora. Aqui é apenas uma síntese, um gráfico bonitinho daquilo que nós chamamos de ordem da salvação, ou cadeia dourada, ou alguns gostam de chamar de mecânica da salvação. Não importa o termo que o pessoal esteja colocando. O que importa é só para você ter uma noção dos 4 tempos. Na eternidade passada, quando fala passada, irmãos, não quer dizer que Deus tem tempo, tá certo? A gente está usando uma forma aqui para vocês entenderem, uma forma didática, tá bom? Na eternidade, Deus projetou da eleição
e predestinação. É o projeto de Deus. O início da vida cristã está o chamado, a pregação do evangelho foi feita, a pessoa responde com a fé ou não. No chamado aqui, a gente vai incluir a graça preveniente, tá certo? Aí essa pessoa recebeu a graça preveniente, a pregação do evangelho, creu, aí ela é regenerada, na visão arminiana. Ela nasce de novo, tá certo? E aí, como ela nasceu de novo, ela tem agora a nova vida. Ao mesmo tempo acontece a conversão. O que é a conversão? É a mudança de atitudes encabeçada pelo arrependimento, tá certo? Aí tem a justificação. Aquela pessoa agora, a posição dela diante de Deus, ela é mudada. Ela agora não é mais ímpia, ela não é mais marginal da fé. Ela agora é justo diante de Deus pelas obras de quem? De Cristo. A adoção, ela é feita filha de Deus, e a união mística, ela é unida a Cristo. Santificação é o processo, agora aqui é um processo. Irmãos, você foi salvo hoje, aconteceu tudo aquilo ali. O número 2 ali, o início da vida cristã, aconteceu imediatamente com você. Mas agora o número 3 aqui, o processo progressivo, isso aqui vai de hoje até a volta de Jesus. Ou até o caixão. Tá certo? Vai até lá. O que é o processo de santificação? É vencer os hábitos pecaminosos. O mal que eu fazia antes, eu vou lutar para não fazer mais. O mal que eu fiz ontem, eu vou lutar para não fazer hoje. O mal que eu fizer hoje, eu vou lutar para não fazer amanhã. Eu vou progredir espiritualmente. A santificação, ela pode oscilar. Você pode ter momentos de pico e momentos de declínio. Mas uma coisa é certa, há amadurecimento em todos os salvos. Quem é salvo vai amadurecendo. Quem é salvo vai crescendo na fé. Quem é salvo vai aprendendo com a vida e vai se tornando dia após dia mais moldado pelas mãos do Senhor. Isso é a santificação, crescendo de fé em fé, de glória em glória, até um dia atingirmos a estatura de... É Paulo falando. E glorificação é o varão perfeito, tá certo? É o varão perfeito, quando todos nós seremos glorificados pelo Espírito Santo de Deus. Eu encerro, portanto, a aula de hoje. Eu joguei algumas dúvidas para vocês, e instiguei a vocês a pensarem mais sobre essa mensagem do Evangelho. Leiam, portanto, a sua declaração de fé. Leiam, portanto, o que a igreja de vocês pregam, para que vocês conheçam mais do Evangelho. Querem conhecer mais ainda? Convido novamente, venham estudar com a gente aqui no Seminário de Teologia. A gente está aqui de portas abertas para vocês, tá certo? Nosso objetivo é justamente levar os irmãos, induzir os irmãos a conhecerem mais da Palavra de Deus. Alguma dúvida para a gente poder encerrar? Amém. Todo mundo... Boa pergunta, irmãos. A confissão de fé não é apenas a confissão de vir aqui na frente. A confissão de fé é algo tanto íntimo seu com Deus, como pode ser público também, como a que nós criamos, a de vir aqui na frente, mas ela deve ser manifesta todos os dias. Eu devo ter o prazer de confessar minha fé todos os dias. Aquele que não professa a sua fé é porque ele, na verdade, não proclama aquilo que o coração dele realmente está cheio, se estiver cheio da salvação. Pois é um meio didático que nós criamos para tentar trazer aquela pessoa para ficar na comunidade, mas não implica que aquela pessoa foi salva só porque ela fez aquele ato, porque a salvação acontece dentro do coração. Agora, claro que é muito mais fácil uma pessoa permanecer na igreja, a pessoa que realmente corajosamente veio aqui na frente, e pode acontecer a salvação sim, no momento em que ela está vindo para cá, como pode não acontecer, tá certo? Amém? Alguma dúvida do que eu falei ou ficou claro? Eu vou entregar aqui para o pastor, e qualquer coisa, irmãos, qualquer dúvida a mais, amanhã nós temos mais, tá certo? Amanhã nós vamos estar aqui falando sobre igreja, sobre família,
e sábado sobre escatologia. Que Deus abençoe a todos.